Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é Ética e Comunicação, parte 2. Olha, a gente tem bastante coisa para falar, bastante. Comunicação é muito amplo, né? Comunicação dos padrões éticos nas organizações. Olha lá, a comunicação ética, gente, eficiente, eficaz nas organizações, é capaz de aumentar a produtividade sempre que permite aos colaboradores conhecerem as suas metas, as estratégias para que eles possam alcançar os objetivos. E quando eles estão envolvidos nesse cumprimento dessas tarefas, dessas metas, então ele permite também aos colaboradores que eles possam tomar as próprias decisões, claro, com muita sensatez, porque possibilita a eles conhecerem o comportamento esperado e os padrões éticos valorizados na organização. Ela deve considerar as pessoas alvo da informação e, principalmente, que você espere um feedback, tá? Um feedback para que a sua eficiência possa ser medida. O feedback serve para isso, seja ele positivo ou seja ele negativo. Além disso, é capaz de incutir nas pessoas ideias, pensamentos, brainstorms, intenções e pontos de vista comuns, coletivos, ou seja, pode até alterar os valores e os padrões éticos e morais. Claro, porque você faz parte daquele meio. E na medida que você se refere a elementos formadores da conduta social dos indivíduos, você está ali incluso e você faz parte dessa mudança, dessa criação. O objetivo da comunicação é fazer com que todos fiquem cientes do que a empresa precisa e do que a empresa deseja para que ela possa alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, suas metas, dentro do seu padrão ético. Então, dessa forma, surgem os padrões dos valores morais e éticos para que todos sigam através da missão, da visão, dos valores para uma conduta comum seguida por todas as pessoas. Poxa, bem legal, né? Então, nada como a gente falar sempre da missão, da visão, dos valores da empresa. Mas quais são os canais de comunicação para esse processo, né? O sucesso empresarial através dos canais de comunicação. Então, primeiro, antes da gente falar de canais de comunicação, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Vamos falar um pouquinho, que para a gente entender os canais, a gente precisa entender um pouquinho de PNL, Programação Neurolinguística. Sim, a gente usa essa sigla, PNL, exatamente para diminuir, né, essa palavra enorme aí, e para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que é então a PNL, ou a Programação Neurolinguística? É um conjunto de modelos, estratégias e crenças que seus praticantes usam. E qual é o objetivo, né? Onde ele quer chegar? Ele quer almejando o desenvolvimento pessoal e profissional e também social no meio organizacional. Essa técnica também é chamada de modelagem, tá? Ela baseia-se na ideia de que a mente, o corpo e a linguagem, eles interagem para criar a percepção de cada indivíduo tem do mundo e do ambiente que ele vive, o ambiente que se rodeia, né? Dessa forma, essa percepção possa ser alterada pela aplicação de uma variedade de técnicas e estratégias que envolvem os comportamentos e as crenças daqueles que conseguiram atingir o tão almejado sucesso. Quando a gente é criança, a gente aprende na escola que nós possuímos 5 sentidos: visão, né? Audição, olfato, tato e o paladar. Todos esses são canais de comunicação. Esses são canais de comunicação que captamos informações do ambiente em que a gente vive. No entanto, dentro da PNL, olfato, tato e o paladar, eles foram agrupados e representados por um único termo chamado canal sinestésico. Sendo assim, os principais canais de comunicação para atingir o sucesso pessoal e profissional são visual, auditivo e o sinestésico. É interessante observar, pessoal, que conforme estudos da PNL, o ser humano, ele utiliza preferencialmente um desses canais para que ele possa se comunicar. Ou seja, algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas.
Então, o que é bacana? É que dominar esses canais de comunicação, quando a gente conhece profundamente, facilita a compreensão das características pessoais das outras pessoas. A convivência diária que a gente tem com as pessoas faz com que a gente consiga identificar o que a pessoa mais proporciona, né? Se é o visual, auditivo ou sinestésico. Com isso, temos mais domínio da situação, a gente pode atuar diretamente na sinestesia, daquele que pretendemos influenciar e conquistar. Por exemplo, um vendedor de carro. Quando ele percebe que o cliente ele é mais visual, ele procura lá ilustrar o carro, comenta sobre suas cores, design, características físicas. Então, quando ele faz tudo isso, ele vê o brilho nos olhos da pessoa que está ali visualizando o carro, né? Ela está quase degustando o carro. O que acontece, então, com a venda? Aumenta a chance de fechar negócio. Com certeza. E por que aumenta essa chance? Porque ele pegou na veia, sabe? Exatamente naquilo que o cara mais queria. Então, pessoal, fica a dica aí. Conhecer os canais de comunicação é uma ferramenta essencial para todos os profissionais que lidam com pessoas. Pois saber seus anseios, atuando diretamente pelo meio da comunicação mais adequado, é um ponto diferencial do marketing nesse mercado altamente competitivo, ainda mais para atingir sucesso profissional, tá bom? E nós vamos ver agora esses canais um a um, certo? Nós vamos ver aí o canal de comunicação visual, o canal de comunicação auditivo e o canal de comunicação sinestésico. Vamos começar já? Vamos. Daqui a pouquinho a gente parte para o vídeo, não tem problema. Vamos lá. O canal de comunicação visual. As pessoas que têm um canal visual mais aguçado que as demais pessoas, ou que os demais sentidos, eles apreciam o que veem, gente. Ele observa, ele vai nos detalhes, ele vai ver uma paisagem, ele fica mais tempo contemplando, sabe? Então, as percepções das pessoas que são visuais estão na beleza, na estética, nos mínimos detalhes. Tá? Suas escolhas elas são sempre direcionadas para a beleza. Daí vem a sua inquietação com uma casa bagunçada, um ambiente de trabalho desordenado, uma pessoa mal vestida. Ele chega no ambiente, vê uma pessoa mal vestida, ele já lembra que a gente falou das emoções, né, que a gente coloca no rosto, a gente estampa as emoções. Então você imagina ele numa festa bacana. Se imagina lá na festa e chega uma pessoa mal vestida, você vai fazer assim, né? Vai torcer o nariz, levantar a sobrancelha, com certeza. Por quê? Porque mexeu com o sentido que aflora nele, que é o visual, certo? Em contrapartida, eles se apaixonam pela perfeição estética das coisas. Agora pensa naquela pessoa que chega com aquele penteado magnífico, impecável, né? Ele vai olhar e vai fixar, ele se apaixona, se entrega ali. Aquela pessoa que chega sempre feliz, sorridente, porque emana energia boa, ele vai olhar para a pessoa e vai ver a beleza no sorriso, certo? Outra coisa também, ele gosta muito de organização, porque ele é muito visual, ele vai chegar e vai olhar, se ele vê uma mesa bagunçada, vai dar aquela irritação. Mas a hora que ele vê aquela mesa totalmente organizada, tudo no lugar, tudo bonitinho, ele vai se sentir em casa, com certeza. Outra coisa também, quando a gente falou do carro, né? Quando ele vai fazer a compra de um carro, ou vai só passar para olhar, dar uma olhadinha, pensa ao nível de detalhe. Ele vai olhar cada acessório no carro, se realmente está ali, né? Então, isso aí, se tiver, gente, pode, você que é vendedor de carro, vai lá, usa a PNL para venda, que funciona, você vai fechar negócio sim, tá bom? Então, tem algumas características que eu gostaria de apresentar para vocês dessas pessoas que são visuais. Bom, primeiro, elas têm um ritmo de fala muito rápido, tá? Parece que lê o que fala quando estão conversando, dá até essa sensação, né? A pessoa está lendo enquanto está conversando. O seu tom de voz é alto e claro, ou seja, ele quer ser perceptível, né? Ele quer ser percebido, ele quer ser destacado no meio, ok? São pessoas extremamente organizadas e olha, na vestimenta, então, vai no detalhe. Gravata, se for o homem, a mulher com o sapato, vai no nível de detalhe
extremo. Com frequência são magras, pois valorizam muito a aparência. Memorizam mais facilmente vendo imagens e figuras. Você não vê que as pessoas às vezes falam assim: ah, eu não consigo, eu só consigo fazer se eu escrever, eu só consigo entender quando eu vejo. Quando a pessoa fala isso, é porque ela é visual e ela vai memorizar. É óbvio, gente, que nós temos os três. Nós só somos visuais, nós somos sinestésicos, nós somos também auditivos. Isso é comum. É que um sempre vai ultrapassar o outro, né? Sempre um vai sobressair, na verdade, diante do outro, tá bom? Outra característica legal que tem quem é visual é que ele possui dificuldade de lembrar instruções verbais. Então você imagina, você tem que chegar até, deixa eu pegar, até a farmácia, né? Aí você começa, olha, você pega aqui a rua, a rua X, vira à direita, você segue, vai ter uma casa de ração, depois vai ter, né? Depois vai ter a farmácia. Ele já se perdeu. Fala assim, olha, vai ter um posto de gasolina vermelho, vai ter um poste pintado de amarelo, aí ele chega. Por quê? Porque ele vai memorizar as cores, né? Ele vai memorizar o que está mais fácil na mente dele, tá bom? Outra coisa bacana também do visual é que o seu vocabulário ele é sempre composto com predominância por palavras que sempre vai denotar a visão. Por exemplo, ver, imagem, cor, nítido, olha, observa, claro, escuro, imagina, assim. Então, ele vai ser muito mais fácil de conduzir a conversa nessa verbalização com ele. Nas relações profissionais, eles valorizam muito e valorizam mais os méritos visuais. Por exemplo, diploma. Quando ele quer ser reconhecido, você entregou um diploma de reconhecimento para ele, honra ao mérito, qualquer coisa, ele vai brilhar, tá? Com certeza, melhor do que você ficar batendo palmas para ele. Ou então, se você chegar na pessoa e falar parabéns, ele vai ficar assim, desnorteado. Mas se você chegar com uma medalha para ele, nossa, ele vai se sentir aí o rei da cocada preta. Então, olha, presta muita atenção nas características do visual, porque daqui a pouco tem uma atividade para fazer sobre isso, tá bom? Então, segura aí. E quem é assim? E agora vamos lá, canal de comunicação auditivo. Bom, as pessoas que têm o canal auditivo mais aguçado, né, do que os demais sentidos, eles valorizam a inteligência, o diálogo aprofundado e principalmente o bom senso. Como eles possuem um canal auditivo mais desenvolvido, eles não suportam barulho, gente. Não suporta a gente gritando, aquelas vozes estridentes. Ele não aguenta uma ofensa, grito, som alto, isso incomoda quem é da comunicação auditiva. Olha, o próprio nome já diz, o auditivo, né? Deve doer ali, tá? Só tem uma coisa, olha só que bacana, tem uma memória de elefante, tá? Uma memória excelente para som, para coisas que eles ouviram há muitos anos. Pega aí depois seu avô, sua tia, pergunta alguma coisa, vão falar de algum barulho de um trem, de alguma coisa que eles vão lembrar, tá? Valorizam mais as palavras ditas do que gestos ou coisas visuais. Por exemplo, as pessoas auditivas, elas preferem ouvir palavras românticas, por exemplo, eu amo você, né? Eu gosto de você, né? Agora, se você entregar um buquê de flores para ela, não tem o mesmo peso. Não tem. Por quê? Porque ela não é visual, né? Nem é sinestésica. Então, a pessoa recebe um buquê, ela vai falar, obrigada. Agora, se você chegar nela no pé do ouvido e dizer um eu te amo, olha, tá aí, hein? Olha a dica. Vamos lá para as características dessas pessoas. Bom, ela tem um ritmo de fala médio, né? Parecem selecionar as palavras quando falam. Eles têm uma grande capacidade de repetir o que ouvem. Por quê? Aprende por repetição, aprende ouvindo. Então, quanto mais ela ouve, ela vai repetindo, ela vai aprendendo, tá? Gosta muito de músicas altas, de conversar sobre quaisquer assuntos, né? E diversos. Não tem um apego a um assunto só, e sai falando, né? Elas selecionam muitas palavras para construírem suas frases. Então, o que elas fazem? As pessoas, elas querem sempre apresentar uma fala mais robusta, mais bonita, né? Então, você começa a destacar, você começa a ver isso.
o seu vocabulário é composto, né? E é com predominância por palavras que denotam audição. Por exemplo, ouvir, falar, som, ecoar, anunciar, comentário, declarar, dizer, sintonia. Então, usa essas palavras aí com o auditivo. E nas relações profissionais, eles valorizam mais os méritos auditivos, por exemplo, os elogios verbais, as palmas, do que os méritos visuais. Olha que bacana. Quando é um auditivo, você vai lá, bate palma, ele vai vibrar com você. Por quê? Porque essa é a comunicação dele, né? Então ele vai. Olha a diferença do visual que gosta de um diploma e de uma medalha, né? Ele não. A meritocracia dele é voltada para o som, ok? E o canal de comunicação sinestésico? Vamos lá. São as pessoas que têm um canal sinestésico, são aquelas que têm assim, elas são mais aguçadas para os outros sentidos, tá? Então, eles centram suas experiências em demonstrações práticas. Eles gostam de tocar, de beijar, de sentir, de abraço, de carinho, de aconchego, sabe? Isso faz muito bem para essas pessoas, tá? Elas gostam lá de estar lá, ó. Eu fico imaginando essas pessoas agora nesse momento de distanciamento social, que adoram um abraço. Eu, por exemplo, eu fico imaginando essas pessoas querendo abraçar e não poder abraçar, né? Então tá, vamos lá. Quais são as características das pessoas de comunicação sinestésica? Bom, o ritmo de fala é lento e macio, como se não estivessem preocupadas com nada, né? Pensou agora num estado do Brasil, né? Que tá sempre lá, deixa a vida me levar. Não, brincadeirinha. Possuem um tom de voz baixo e com pequenas pausas, tá? Enquanto falam, tem por hábito tocar o próprio corpo e também o das outras pessoas. Sabe que as pessoas colocam a mão em você enquanto falam? Né? Tem isso também. Eles memorizam facilmente as coisas em que mexem ou quando fazem algo prático. Então, é tipo a minha mãe, né? Você tirou um copo do lugar, ela vai falar, quem tirou esse copo daqui? Meu copo estava ali, meu copo amarelo de risquinho vermelho estava ali. Sabe, né? Também, até as cores, né? Gosta de sentir o mundo, as coisas, as pessoas, a natureza. Ele gosta de estar em contato sempre ali com as pessoas. É incrível como pessoas são imãs para os sinestésicos, tá? E o seu vocabulário é composto por palavras que denotam sinestesia. Por exemplo, sentir, pegar, tocar, suave, apertar, sofrer, molhado, macio, assim, tá? Aí o principal, gente, adoro um beijo e um abraço, tá bom? Vamos lá, então, de todos os outros sentidos, podemos dizer que as pessoas sinestésicas são as mais sofridas. Por quê? Porque todas as suas experiências são práticas, precisam tocar para poder realizar. Você já imaginou? E quando não são correspondidas, meu Deus do céu, sente-se agredida. Aí ela se torna um alvo muito fácil para as más experiências do mundo, né? É muito triste pensar nisso, sim. Mas, como eu disse, alguns de vocês com certeza aí deve ser visual, auditivo, sinestésico. Vamos sintetizar isso? Vamos lá? Com vídeo, claro. Bora pro vídeo, vamos lá. Fala turma, aqui é Sidney Miranda com mais uma dica de comunicação para você. A dica desse vídeo é para que você possa se relacionar melhor com o seu público. Se relacionar melhor também tem a ver com ser bem compreendido. Porque veja, se você não consegue fazer com que o seu público compreenda o que você está dizendo com clareza, eles passam a se desinteressar pelo seu discurso. Eu vou dar poucas dicas aqui, mas elas são muito valiosas. Anota aí se você achar que é legal. Então, primeira dica é o seguinte, olha, você deve pensar nos diferentes canais de expressão do ser humano. Existem basicamente 3 canais que eu quero abordar aqui. Esta abordagem é uma abordagem específica, existem outras, tá? Mas eu tenho certeza que essa poderá ajudar bastante você agora a partir dessa dica. Então, pense nos 3 canais, que são o visual, o auditivo e o sinestésico. Se a gente pensar em termos de comunicação, no canal visual, o que pode funcionar bem para nós é trazer as palavras que são do canal visual para que você possa usá-las a fim de atingir pessoas do público que são mais visuais do que auditivas, mais do que sinestésicas.
Pessoas que são visuais são aquelas pessoas que falam muito alto, muito rápido, que são pessoas que parecem ser mais tensas, são pessoas que se movimentam muito. São aquelas pessoas que estão mais ligadas no que estão vendo, pessoas que julgam você pelo que estão vendo, pela sua aparência, pela maneira como você se movimenta, se a sua fala é mais forte, mais poderosa, mais expressiva e assim por diante, tá certo? As pessoas que são mais visuais normalmente usam um vocabulário mais voltado para aspectos, para características, para qualidades que são definidas pelo canal visual. Então, por exemplo, alguma coisa pode ser alta, baixa, pequena, larga, ela pode ser colorida, ela pode ser brilhante, e essas características são características visuais. Pense em como essa lista pode ser grande, a lista daquilo que está relacionado com aspectos visuais. Agora vamos falar do canal auditivo. O canal auditivo é relacionado àquelas pessoas que são mais ligadas aos sons. Então elas estão ouvindo você com atenção, elas não estão tão preocupadas, pelo menos não em primeiro plano, nos aspectos visuais, e sim, em primeiro plano, nos aspectos auditivos, naquilo que ela está ouvindo, que vem da sua voz. Então, a qualidade da sua voz, a sonoridade da sua fala, as palavras, a forma como você pronuncia as suas palavras, se a sua voz é suave, se ela tem nuances que facilitam o entendimento, ela fica muito concentrada, essa pessoa fica muito concentrada no som da sua voz. Então, a pessoa auditiva normalmente é uma pessoa um pouco mais quieta. Quando ela fala um pouco mais baixo, ela é muito cuidadosa na construção das palavras que ela enuncia. Essas pessoas são mais organizadas, mentalmente elas são organizadas, não é? Então elas são sensíveis a palavras, tipos de vocabulários, né, que você usa, elas são sensíveis a isso. Então você deve tomar um pouco de cuidado quando fala com essas pessoas. Existe dentro do vocabulário do auditivo também as suas características, assim como eu falei das características do visual. Então, por exemplo, alguma coisa pode ser barulhenta, pode ser ruidosa, pode ser estridente, no sentido do som, ok? Então pense, algo que é sonoro, algo que é melodioso, algo que tem um volume de som, altura de som. Então pense em características dentro do canal visual e procure usar palavras que estimulem o seu público também no canal visual, no canal auditivo. Por fim, então, vamos falar do terceiro canal, que é o sinestésico. Sinestesia tem a ver com movimento e tem a ver com sensação. Olha, quando nós falamos em 3 canais e nós citamos o visual, o auditivo, o que sobra aqui no sinestésico são todos os outros sentidos, porque veja que nós estamos nos referindo aos 5 sentidos humanos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, se eu privilegiei o primeiro como visual, depois o auditivo, o que sobrar nós vamos chamar de sinestésico. Então, as sensações físicas agrupadas nos últimos 3, nós vamos chamar de sinestésico. A pessoa que é mais sinestésica é aquela pessoa mais emotiva, mais emocional, mais intuitiva, é a pessoa mais envolvente, é aquela pessoa que normalmente carrega, quando ela fala, ela carrega a sua voz de sentimento, de emoção. É a pessoa que tem mais percepção das próprias emoções, que são, na verdade, os sentimentos. Essa pessoa é aquela pessoa que se envolve mais com as coisas. Se você olhar para o seu público, você identifica os sinestésicos como sendo aquelas pessoas que se mexem muito na cadeira. Viram para lá, vira para cá, se mexe bastante, põe a mão no queixo, se envolve muito fisicamente com aquilo que está ouvindo. Perceba que o seu público tem pessoas assim, pessoas que ficam paradas olhando para o seu rosto, assim fixamente, sem mexer um músculo do rosto, que são as auditivas, as pessoas que ficam fazendo muito caras e bocas, que interessante, olha, não, sim, essas são as visuais, são mais caracteristicamente as visuais, e as sinestésicas são aquelas que se envolvem, que se emocionam, que se mexem muito, porque elas participam com o corpo também, o corpo tem que estar junto na participação do seu evento, né? Daquilo que você está falando. É assim que elas participam do processo. E as palavras, o vocabulário que está dentro do canal sinestésico tem a ver com impacto, tremor, sensação, vibração, sabe essas coisas? Tudo que está relacionado com a parte emocional, sensitiva, de movimento, tudo que for assim está relacionado com o canal sinestésico. Então, como é que você faz? Você monta o seu discurso e, ao falar, você pode, por exemplo, imagina quando você vai dar exemplos sobre alguma coisa.
Você dá um exemplo usando palavras com enfoque no canal visual, depois de novo o mesmo exemplo, mudando um pouco do contexto, usando palavras do auditivo e depois de novo com o sinestésico. Assim, você atinge todo mundo do seu público. E aqui tem a segunda dica também que eu vou te dar, para a gente encerrar esse vídeo, que ele não vai ser muito longo. É que você vai usar de uma técnica muito boa, simples e muito boa na comunicação, que é a técnica da repetição. Repetir o que você fala ajuda as pessoas do seu público a fixarem definitivamente o que você está falando. Os seus conteúdos devem ser fixados com mais facilidade na mente do seu público. Para que isso aconteça, se você repetir, você faz isso acontecer com mais facilidade. Você torna a sua fala mais eficaz dessa forma. Porque se você atinge os 3 canais repetindo para todos eles, você faz com que as pessoas dos 3 canais ouçam dentro da sua preferência de entendimento, de acordo com o vocabulário que é mais fácil, que é mais interessante para elas, pessoalmente falando, individualmente falando, e você ainda repetiu, ou seja, você reforçou aquilo dando outros pontos de vista. Olha que interessante que vai ficar essa apresentação sua. E perceba, se você voltar o vídeo no começo, perceba que eu repeti várias vezes tudo aquilo que eu falei até agora. A repetição é uma das mães da memória. Repetição. Criação de memória é feita com repetição. Outra forma de criar memória na mente do seu público é tornando o seu assunto, o seu tema mais emocional, tá? Mais digerível para cada uma das pessoas do seu público. Então, se você conta histórias que estão ligadas às experiências da vida deles, você facilita para que o seu tema seja mais emocional também. Bom, aqui escapou uma terceira dica, não estava contando com isso, mas fica de brinde para você nesse vídeo, tá bom? Se foi boa essas dicas para você, curte esse vídeo. Isso me ajuda a produzir mais conteúdo gratuito para vocês aqui. Eu acredito que isso pode te ajudar na sua vida pessoal e profissional. Foi um prazer falar com você, muito bom sempre estar falando desse tema que eu gosto tanto. Espero que você tenha gostado também. Compartilha também com os amigos que você acredita que precisam desse tipo de conteúdo. E se tiver dúvidas, se quiser que eu desenvolva temas, coloque as suas dúvidas aqui embaixo, escreva, compartilhe comigo, participe desse nosso bate-papo sobre comunicação. Bom, fantástico, né, pessoal? E aí, qual é o seu tipo de comunicação? Visual, auditivo ou sinestésico? Vamos para atividade. Estavam esperando a atividade já, né? Não, vamos para a atividade agora. E qual atividade vamos fazer agora? Tchan, 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 tchan. Você vai fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui minha câmera para mostrar para vocês. Você é visual, auditivo ou sinestésico? Vocês vão fazer essa atividade agora, em 10 minutos. Coloquem características de vocês. Pegue aí o seu bloco de notas, o seu computador ou o seu celular, uma folha de caderno aí, sua caneta ou o seu lápis, e vocês vão fazer isso agora em 10 minutos. Tudo que vocês viram agora, do que é o visual, do que é o auditivo, do que é o sinestésico, vai lá, pega, eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Vamos contar o tempo para que vocês possam fazer. Gente, faça assim, porque é bem legal. E guarda aí com você mais uma atividade que a gente está fazendo aqui. 10 minutinhos? Bora lá, 10 minutos.
guarda aí, então, quem você se identificou, quem você é aí, se você é o sinestésico, se você é o auditivo, se você é o visual, guarda aí para você, porque com certeza a gente vai falar daqui a pouquinho de novo sobre isso, porque isso vai trabalhar, vai ser bem dentro do que a gente vai ver agora no nosso próximo ponto, que é sobre ética profissional. E quando você conhece como é a outra pessoa, fica mais fácil de você falar com ela, de você saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, ok? Então, fica assim, fica a dica aí para vocês identificarem quem você é aí, certo? Para que vocês possam saber como lidar com as pessoas, né? Agora você deve estar pensando assim, o chefe, né? Deve estar pensando na tia, na avó, né? Como será que eu trato as pessoas? Ok? Muito bem, vamos seguir aqui então. Vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Bora lá. Ética no ambiente profissional. Nossa, você vai falar assim, professor, você pegou pesado agora. Não peguei, não. Vamos lá, gente. A gente pode afirmar que em uma organização empresarial, ela prima pela fidelidade ética na comunicação, tá? Ela faz isso mesmo. Cabe-lhe possibilitar o diálogo. A informação tem que ser verdadeira, o desenvolvimento do espírito crítico criativo tem que ser de todos os membros, todos os colaboradores dessa equipe que vocês trabalham, que vocês vão trabalhar, tá? Outra coisa importante também no ambiente profissional é exigir que tudo seja muito transparente, tá? Que as informações não sejam sonegadas da realidade, tá? Não omita nada, seja verdadeiro, ok? Isso vale não só para os líderes, não, os gestores, é para todo mundo, é para todas as relações que vocês têm dentro da empresa, sejam o cliente interno ou o cliente externo. Quem são os clientes internos? Os fornecedores, os internos são os pares, sua liderança direta, e o externo, os fornecedores, os clientes. Isso tem que manar para as demais pessoas, tá? A gente tem a consciência de que essa prática não é tão fácil assim, tá? Ainda mais agora que a gente tem aí a comunicação, a cultura, a economia de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, mundial, com a informação chegando em tempo real para a gente. Hoje, gente, o que deve se destacar, além da palavra, que é a palavra de ordem, né, dentro de uma empresa, é a qualidade, a competitividade, a eficiência, né? O meio de comunicação que a gente tem, que tudo chega muito rápido, né? Não é mais como uma carta que demorava dias para chegar, meses até. Hoje não. Você aconteceu alguma coisa em outro país, é aqui, está acontecendo, já está, é imediata a notícia. A mídia está aí para fazer isso. Então a mídia às vezes ela é cruel até, né? Óbvio que a gente vê que a história ela mostra várias condutas que geraram inúmeras injustiças sociais, que cresce o número de excluídos e os marginalizados. Mas a gente tem que admitir que é difícil mudar a situação, mas não é impossível. A gente tem que acreditar que a gente pode mudar. A gente tem que acreditar e a gente tem que desejar essa mudança. A gente tem que desejar que a gente construa, com certeza, um país melhor, uma cidade melhor, uma casa melhor para as pessoas que vivem nelas e para aquelas que vieram, que virão ainda, né? E não só para uma minoria de pessoas, não, gente, que a gente determinei como classe social, não. É para todo mundo. A gente gostaria que isso fosse para o mundo inteiro. A gente sabe que não é assim. É claro que é utopia a gente saber que um mundo mais humano, quer dizer, nossa utopia é essa, né? Um mundo mais humano, solidário, participativo, diversificado,
Só que isso a gente começa a construir a partir do momento que nós tomamos essa ação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A mudança do outro começa a partir da minha mudança. A minha relação com o outro melhora a partir do momento que a minha relação, até comigo mesmo, o autoconhecimento, faz com que eu consiga ser um pouquinho diferente. Ok? Depois desse discurso todo aqui, eu vou trazer hoje para vocês uma pessoa fantástica aqui no vídeo. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, mas hoje eu trouxe o Karnal, Leandro Karnal, que eu acho também fantástico, falando exatamente isso. É uma entrevista que ele deu, gente, é fantástica, falando exatamente desse lado humano. Então, eu peço a gentileza que vocês aí prestem atenção. A gente vai para o vídeo agora e que vocês possam aproveitar essa entrevista que ele deu, e é fantástica, né? Tudo isso, falando de relações mesmo profissionais mediante a isso, tá bom? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Hoje aqui no estúdio eu recebo o professor e historiador Leandro Karnal e nós vamos falar sobre ética no ambiente de trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de começar a nossa entrevista com o senhor explicando o que é ética. Bem, ética faz parte da filosofia, uma parte que estuda valores, valores que permitam a convivência harmônica, a busca entre o bom e o belo, a busca da vida política, ou seja, como diz Aristóteles, a vida na polis, ou seja, ela rege a capacidade que eu tenho de estabelecer sociabilidade, sociedade, relações sem a destruição do outro, sem a invasão do espaço do outro e sem a imposição dos meus valores sobre o outro. E por que se preocupar em aplicar a ética também no ambiente profissional? O ambiente profissional é um ambiente por excelência ético. Naturalmente também a ética na família, a ética na grande convivência política. Mas o ambiente profissional é o ambiente mais claro, onde as pessoas estão sem terem a mesma intimidade familiar e o mesmo distanciamento da grande política. Logo, é no ambiente de trabalho que eu exerço algo acima da afetividade da família e abaixo do grande distanciamento político. Talvez seja o grande ambiente do exercício da diferença, da alteridade, o grande exercício da ética é o ambiente de trabalho. E quais são os principais mandamentos da ética profissional? Toda a ética se baseia no respeito ao espaço do outro. O primeiro passo da ética a gente chama de pequena ética, etiqueta, ou seja, da convivência cotidiana com o espaço do outro. Etiqueta não diz respeito às regras sociais de garfos e faca, etiqueta diz respeito à convivência do respeito ao outro. Por exemplo, sempre enfatizo em falas que a multiplicação de 4 expressões, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado, são os primeiros passos da ética. Depois, a compreensão no ambiente de trabalho que a hierarquia existe, mas ela significa trabalho. Hierarquia não é você sabe com quem está falando, mas hierarquia significa cada um tem funções, tem delimitações e independente da minha posição no organograma do poder, todos somos iguais perante a lei, isonômicos quanto à dignidade e capazes do exercício da convivência. Então, você é minha superiora, eu sou seu funcionário, eu seu subordinado, ambos somos humanos, ambos somos iguais perante a lei, ainda que nós tenhamos funções e atributos diferentes. Então, o primeiro mandamento da ética no ambiente de trabalho, além da etiqueta, é a convivência com o poder que é a serviço de alguém e não o poder para humilhar, para oprimir ou para estabelecer uma diferença que não seja aquela da própria dedicação ao trabalho. Quais seriam exemplos da falta de ética no ambiente profissional? Já que nós temos a convivência da diversidade, por exemplo, a diversidade de gêneros masculino e feminino, a diversidade de formações, a diversidade de origens sociais, a primeira questão é do respeito. Então, quando eu utilizo meu poder ou minha função para exercer algum tipo de invasão do espaço alheio. Por isso que nós, educados em uma sociedade tradicional, educados em uma sociedade em que houve invasão desse espaço, com uma tradição escravista e uma tradição machista dentro da nossa evolução histórica, é preciso ter muito cuidado nessa convivência, ou seja, entender que o espaço de trabalho não tem a intimidade da família. Logo, eu não posso tratar as pessoas como se fossem íntimos familiares, parentes que estão juntos há 30 anos. Entender que diferenças de gênero
ou de hierarquia, são diferenças de serviços. Entender que as pessoas têm que ser tratadas por aquela regra de ouro presente na moral das religiões e na filosofia, fazer ao outro o que você quer que faça a você mesmo. E principalmente a capacidade de entender o outro como um ser autônomo, digno, que pode estar me servindo, mas não está subordinado na sua dignidade, apenas na entrega e no serviço. É possível a gente fazer uma autorreflexão de como lidamos com a ética no nosso dia a dia e, de repente, corrigir pontos que evidenciam a falta dela? Sem sombra de dúvida, nós somos perfectíveis e não somos perfeitos. Logo, todo instante eu tenho que fazer uma reflexão sobre como eu estou exercendo a ética. A ética só existe se ela for cultivada como uma capacidade de aperfeiçoamento. Ninguém nasce perfeito ético. Como Aristóteles diz no início do seu trabalho, Ética Nicômaco, todos nascemos sem ética, todos podemos aprimorar, por isso é necessário um código de ética, é necessária a atividade do debate, e é necessária a atividade da avaliação da ética, no sentido de que o ser humano é perfectível, como eu disse, não perfeito, e pode ser sempre avaliado, melhorado através do estudo, de palestras, de reflexões e de debates. Todos estamos envolvidos na capacidade de melhoria nas nossas relações. Como a nossa tendência, segundo alguns, não todos, é o egoísmo e valorizar em primeiro lugar a mim mesmo, eu tenho que violentar essa natureza e tenho que produzir a sensibilidade ética, que é a sensibilidade ao outro, que vai fazer uma negociação positiva entre o meu bem e o bem alheio para a produção do bem comum. A ética rege esses três polos, o eu, o tu e o nós. E o nós só existe através do debate, da melhoria e da crítica permanente. Qual que é a relação entre ética e assédio moral? Bom, os dois assédios principais em ambiente de trabalho, o assédio sexual no sentido da utilização da diferença de gênero para exercer o poder, e o assédio moral, ou seja, da utilização do poder para humilhação ou para pressão além do que é necessário, são dois desvios éticos graves. Entender que pode haver demanda, entender que pode haver pedido de trabalho, mas ele nunca passará pela sedução ou pelo exercício de poder que ignore a especificidade da outra pessoa, é muito importante. É muito comum na nossa tradição escravista de 318 anos, a grande questão de lembrar que o trabalho é visto como exercício de poder e não como exercício de serviço. Ou seja, que eu estou coordenador, eu estou chefe, eu estou presidente. Significa que eu sirvo a mais pessoas, não que eu, Leandro, seja presidente. Eu apenas estou em uma república como a nossa, isonômica, baseada em uma Constituição de um Estado democrático de direito. Todos nós temos funções e nenhum é diferente do outro na sua dignidade. Esse exercício permanente contraria a nossa formação histórica, contraria a nossa tradição, contraria o fato de que nós fomos uma colônia, um império, uma república marcada pela desigualdade e pela opressão de alguns grupos. Então, cabe especialmente à área jurídica, especialmente à área que trabalha com o direito, especialmente à área de tribunais, esse exercício constante, muito bom de aperfeiçoar como ser humano, como servidor público e como uma pessoa integrada em uma república democrática de direito. E como é que você acha que empregado e empregador podem tornar um ambiente de trabalho mais saudável e ético? Bem, em primeiro lugar, nós temos que fazer coisas como estão sendo feitas aqui. Trazer para eventos, debates, entrevistas, questões. Nós temos que refletir sobre o nosso código de ética. Temos que trabalhar questões e demonstrar que o ser humano pode ser aperfeiçoado, que tudo que for humano pode ser transformado. Tudo aquilo que for próprio do ser humano pode ser melhorado e, infelizmente, também piorado. Olha, não é da natureza, não é o argumento sociológico, sempre foi assim ou histórico, mas é do meu exercício humano, perfectível, aperfeiçoável, que eu posso constantemente produzir algo melhor. Por isso que nós temos pessoas mais éticas e menos éticas. Por isso que nós temos instituições mais éticas e menos éticas, porque há um esforço pessoal. Ética é um esforço de cultivo diário, como se fosse, metáfora que eu já usei em palestra, um bonsai. Eu tenho que cortar uma folhinha, inclinar para a luz, orientar uma raiz. Não é simplesmente dizer, agora o tribunal é ético porque tem um código. É um exercício
constante, diário, cotidiano e uma meta a ser atingida. Nunca seremos integralmente éticos, mas nós podemos melhorar a partir do ponto que nós estamos. Bom, Leandro, muito obrigada pela entrevista e por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço esse convite tão honroso e tão gentil. Obrigado. Show, né, gente? Nossa, eu fico até sem palavras, porque o que ele falou agora é extremamente importante. Ética, a gente não nasce com ela, mas a gente aprende, né? É muito legal. Ética é para futuro, pessoal. Foi o vídeo aqui, mas não tem problema, já foi lá. Eu gostaria de falar com vocês agora, aproveitando o gancho, né, do Leandro aqui, eu gostaria muito de trazer para vocês hoje uma coisa bem bacana. Eu falei para vocês do Mário Sérgio, né, Cortella, ele vai entrar aqui com certeza, numa fábula, que eu vou ler para você a fábula na íntegra. Eu quero que vocês levem isso como reflexão hoje. Eu vou só ler, não vou comentar, tá bom? De lá a gente já vai para nossa frase final. E aí vocês vão refletir aí, junto com tudo que vocês escreveram do que vocês colocaram como visual, como sinestésico e como auditivo. Vocês já elencaram aí as suas características, né, em vocês. E agora, com essa explanação do Leandro, nós vamos fechar aqui com a fábula da coletividade, gente. Vamos lá, eu vou fazer a leitura para vocês, olha só. Uma senhora vivia numa pequena chácara e tinha alguns animais, uma vaca, um porco, uma galinha. E lá também guardava milho na tulha. E havia um rato que morava lá. Esse rato vivia sossegado até o dia que a mulher resolveu colocar uma ratoeira dentro da tulha. O rato saiu desesperado, correu até a vaca. Vaca, nós estamos com um problema sério. A mulher colocou uma ratoeira lá. Aí a vaca deu risada. Como nós? Você já viu ratoeira pegar vaca? Eu não tenho nada com isso. Isso é problema seu. E saiu ruminando. O rato correu até o porco. Porco, nós estamos com uma encrenca danada. A mulher colocou uma ratoeira lá. Aí, o que é isso? Eu estou muito bem longe. Isso não vai nem me pegar, não. Ratoeira não pega porco. Olha o meu tamanho, olha o seu. O problema é seu. Aí o rato, atônito, correu para a galinha. Galinha, nós estamos com um problema muito sério. Aí, pelo amor de Deus, eu já estou com um problema por aqui. Você ainda me vem torturar? O máximo que eu posso fazer é rezar por você. Mas tem uma ratoeira lá. Mas isso não é comigo, é contigo. O rato foi embora desanimado. À noite, todos dormiam e, de repente, splash! A ratoeira desarmou. Todos correram para olhar, inclusive o rato. Era uma cascavel que tinha sido pega na ratoeira. A mulher levantou-se, foi tirar a cascavel da ratoeira e tomou a picada. Foi levada ao hospital à morte. Ficou 20 dias de recuperação e, na volta, precisava restabelecer a sua saúde na chácara. Qual a melhor comida para reforçar a saúde? Canja! Lá se foi a galinha. Depois de um mês, resolveu dar um almoço com feijão tropeiro para os parentes que a tinham ajudado lá, né? Lá se foi o porco. A questão é que o tratamento tinha ficado claro e aí tiveram de vender a vaca para um açougue. Cuidado! A ratoeira que aparece ali no canto pode não te pegar num primeiro momento, mas os efeitos dela são fortíssimos. A nossa arrogância é tamanha que nos consideramos proprietários do planeta, assim como alguns se consideram proprietários daquela diretoria, daquela área. Nós não somos proprietários, somos usuários compartilhantes. Isso eu tirei de um livro do Mário Sérgio Cortella. Vamos para o final agora, gente! Muito bem! Hoje eu vou trazer uma frase de Cláudia Bellucci. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Gratidão a todos. Sou a professora Elisângela Souza. Pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal!